Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre o balão intragástrico. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz César Bonanato. Já está aqui ao meu lado, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo, vai tirar todas as nossas dúvidas, portanto não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia, encerrando a semana, hoje falando sobre o balão intragástrico, uma técnica aí utilizada no combate à obesidade. Aliás, a obesidade é um grande problema que temos hoje no mundo todo. Hoje o Dr. Luiz César Bonanato, que está aqui ao meu lado, é o nosso convidado do programa de hoje. Ele é médico cirurgião do aparelho digestivo, vai tirar as nossas dúvidas. Eu aproveito esse comecinho de programa, então, para convidar você a participar. Pega o telefone, liga para cá, tem dúvidas sobre obesidade, tratamentos. Você também quer saber se, de repente, a técnica do balão intragástrico vai servir para resolver o seu problema? Então, pega o telefone e vai ligando. 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Participe pela internet. Nós estamos em várias redes sociais, mas a nossa rede social favorita é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Você acompanha todos os dias qual o tema do programa. Tem um post diário falando qual o tema do programa. Você comenta já fazendo a sua pergunta. Pode escrever na nossa linha do tempo ou mandar sua mensagem particular. Se você não quiser ser identificado, lembre-se, mande uma mensagem particular, porque aí só eu e a nossa equipe aqui que vamos visualizar essa mensagem, e avisa, mesmo mandando a mensagem particular, me avisa que não quer ser identificado, que aí a sua decisão vai ser respeitada e da mesma forma a sua pergunta vai ser respondida. Como temos muita participação sempre aqui pelo Facebook, pela internet, o que eu tento fazer vou lendo essas perguntas e aí vou resumindo, rearranjando, colocando em grupos aqui para que o doutor responda, ainda que eu não fale o seu nome. Mas fiquem tranquilos, eu agradeço sempre a participação de todos e mando beijo na medida do possível. Nosso site está no ar, hittv.com.br, você acompanha a programação ao vivo, 24 horas por dia. Mais uma maneira de você acompanhar, ainda que você não tenha uma televisão pertinho de você. Tenho certeza que você tem um computador e tem acesso à internet. Se você tiver isso, ainda que não tenha uma TV, pode acompanhar a nossa programação. Tem sempre fotos novas, tem informação sobre todos os programas da casa. É muito fácil de acessar o site. E é uma maneira aí de você acompanhar, ficar por dentro do que acontece por aqui. Participa também pelo e-mail consulta@hittv.com.br, lembrando que por todos esses meios, de todas as formas, ou pelo telefone, pela internet, o site, a gente recebe as sugestões de tema e a gente leva para as reuniões de pauta e estuda a possibilidade de trazer o profissional para falar sobre os temas, viu? Fiquem tranquilos, a gente lê todas as mensagens. Hoje eu recebo o Dr. Luiz César Bonanato, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo. Doutor, obrigada por ter vindo. Muitas dúvidas sobre o balão intragástrico e o mais importante, sobre obesidade. Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Boa tarde. Olha, doutor, eu queria começar então a nossa entrevista, o nosso bate-papo, falando sobre a obesidade. Dá para falar que a obesidade mórbida já é considerada uma pandemia no Brasil? Na verdade o Brasil, antigamente se falava que o Brasil era um país que tinha assim, gente que passava fome, na verdade assim, tinha assim, gente que estava assim, na linha da subnutrição. Uhum. Hoje essa história se inverteu. Na verdade o que acontece hoje é que o Brasil hoje é um país de obesos, né? Assim, se você considerar hoje, 50% da população ou mais já está com sobrepeso. E nós temos 7% da população brasileira hoje que já são obesos mórbidos. Então, assim, é uma população bastante grande e a obesidade hoje é uma pandemia, assim, na verdade, assim, é mundial, mas no Brasil também, no Brasil a gente também tem esse cenário, né? Tem, que bastante. Vai crescendo, esse número cresce. Agora,
para falar se alguém é obeso mórbido ou está com sobrepeso, a gente usa um número que é o IMC. Isso. Queria que você explicasse, inclusive falasse como é que a gente faz essa continha, quem está em casa também pode fazer, mas olha, doutor, ultimamente, olha, eu entrevisto aqui médicos, especialistas todos os dias. E, especialmente quando a gente fala de a busca de qualidade de vida, as pessoas e os especialistas têm deixado esse número de IMC de lado. Então, eles têm buscado outras alternativas para encontrar o percentual de gordura. Então, tem o teste de bioimpedância. Tem um mais moderno ainda, que eu não vou ser capaz de reproduzir o nome aqui, que eu não vou lembrar. Mas, inclusive, que falamos ontem aqui. Maneiras mais modernas, que não só uma continha que vai revelar. Afinal, alguém pode ser muito pesado, mas ter muito músculo. E aí, o IMC vai dar alto mesmo. Sim. Explica isso pra gente. Primeiro, como é que a gente faz essa continha e depois se ainda é levado em consideração, porque é uma maneira só de fazer uma triagem, ou quem cuida da saúde tem o IMC, cuida da saúde, presta atenção, cuida da saúde, tem o IMC mais alto, mas por cuidar e frequentar os médicos, sabe que não vai ser considerado um obeso mórbido. Sim, na verdade, assim, o IMC é o índice de massa corpórea, que a gente chama, tá? Então, assim, esse é adotado no mundo todo, tá? Esse é um critério mundial. Então, assim, o índice de massa corpórea é medido da seguinte, você multiplica a sua altura por ela mesma e divide pelo seu peso. Então, é o peso pela altura ao quadrado. Então, você multiplica, por uma pessoa que tem aí 1,70 m, multiplica 1,70 m por 1,70 m, vai chegar no número 3. Aí pega o seu peso, se a pessoa pesa 100 quilos, divide por 3 e vai chegar no seu IMC, que é o seu índice de massa corpórea. Tá? Então, esse é o índice de massa corpórea, é um parâmetro que os médicos usam, os nutricionistas, os nutrólogos, quem trata da área de obesidade usa esse parâmetro. Tá? Então, assim, e a gente considera assim, quem tem IMC abaixo de 20 está com menos peso que devia, está abaixo do peso ideal. Quem tem entre 20 e 25 está dentro do peso ideal. Quem está entre 25 e 30 está com sobrepeso. Quem está com 30 a 35 é uma obesidade que a gente chama de grau 1. Quem está com 35 a 40 já é obesidade grau 2. E quem está de 40 para cima é obesidade grau 3, ou já chama de obesidade mórbida. E quem tem acima de 50 já é o superobeso, que a gente chama de superobeso, que é assim, obeso grave, na verdade, assim, superobeso, quem tem IMC acima de 50. Então, a regra basicamente é essa, a gente usa isso, isso é mundial, né? Isso aqui não é brasileiro, isso é mundial, todos os médicos, todo mundo que trabalha na área de saúde, trabalha com esses números. Como você falou, são números básicos, assim, aí você vai estudar cada caso individualmente. Então, assim, você tem, assim, uma pessoa que tem IMC de 35, mas tem um índice de musculatura muito grande e tal, não vai se enquadrar nesse perfil. Mas você vai analisar caso a caso. Né? Precisa da postura do profissional. Não é você em casa que vai achar que tem mais músculo do que gordura e fazer o seu próprio diagnóstico, né? Da mesma maneira, você falou aí abaixo do IMC de número 20, a pessoa tem menos peso do que devia. E como quando a gente fala eu recebo nutricionistas, nutrólogos, a gente sempre fala do perigo de engordar, né? E não das pessoas que são muito magrinhas e não conseguem ganhar peso. Quando eu recebo os profissionais aqui, inclusive eles mesmos, e não eu só, que essa também é a minha opinião, mas é uma grande sorte se você tem uma dificuldadezinha de chegar no seu peso ideal para menos, né? Então, se você, faltam 2 quilos para chegar no meu peso ideal. Quantas vezes os especialistas que aqui estavam disseram, olha, você precisa mesmo, o IMC, no seu caso, pode não revelar corretamente a estrutura do seu corpo. Então, se o percentual de gordura está ok, o percentual de músculo está ok, você faz uma musculação se precisar, mas não é algo a se preocupar. Agora, quem está em casa fez essa continha, deu abaixo, por que não procurar um médico? Sim. Assim como você fez a conta e deu acima de 24,9, né? 25. 25 está no limite, né? Tá. Acima de 25, então, procure também um especialista. Porque o doutor falou aqui que a obesidade mórbida já pode sim ser considerada uma pandemia aqui no Brasil. Agora, cirurgia para obesidade. Então, desde que a gente tem a possibilidade de fazer essa cirurgia, que já faz bons anos, né? Mas se popularizou recentemente. Eu diria que de uns
6 anos para cá. Desde que a gente teve essa popularização, e no comecinho, antes mesmo, acho que faz mais do que 6 anos que eu ouvia histórias de pessoas, inclusive, engordando para fazer cirurgia. Isso, para fazer jus à cirurgia, né? E isso é uma grande loucura, na minha opinião. Na sua também é? Na minha é. Na minha é. Assim, a verdade é assim. Eu já tive casos, assim, inclusive na minha clínica, assim, de pacientes que chegaram lá, doutor, eu quero operar. Eu falei, não, você não tem indicação de cirurgia porque você não está obeso. Depois voltou obeso para fazer a cirurgia. Então, assim, é uma coisa meio incrível, né? Assim, mas acontece, não é assim, acontece. Mas E sempre, porque a gente vai falar do balão intragástrico, mas como ele é um dos tratamentos, né? A gente também vai falar da cirurgia das outras modalidades. Agora, hoje já se sabe, até porque muitas pessoas já passaram pela cirurgia bariátrica, que tem várias técnicas, a gente vai falar daqui a pouquinho, e voltaram a engordar. Ou seja, não é um milagre, né? Não é algo que é certeza que você não engorda mais. Tem uma rigorosa dieta a seguir. Tem gente que passa muito mal. Tem gente que não passa mal. Por isso, às vezes, volta a engordar, não? Assim, na verdade, assim, como você mesmo disse, não existe milagre. A gente sempre fala para o paciente, assim, a gente dá a cirurgia para o paciente tem que saber usar. É um mecanismo que o paciente tem que saber usar. Então, eu ia falar assim, não adianta nada eu te dar um piano de cauda se você não souber tocar. Vai ficar um trombolho na sua sala e você não vai usar para nada. Se eu te der uma cirurgia de obesidade e você não souber trabalhar a cirurgia, você não souber usar a cirurgia a seu favor, também não vai adiantar nada. Por quê? Porque assim, como você falou, milagre não existe. Então o paciente faz uma cirurgia de redução de estômago, faz uma cirurgia de desvio de intestino. Você mesmo falou, tem várias técnicas, né? Existem várias técnicas hoje, mas assim, o paciente faz uma cirurgia, qualquer técnica que seja, ele tem que ter um acompanhamento nutricional, ele tem que fazer um exercício físico, ele tem que ter um acompanhamento, assim, porque o que acontece? Com o passar do tempo, se você deixa um estômago muito pequeno, vamos supor uma cirurgia de redução de estômago, por menor que fique o estômago, com o passar do tempo, esse estômago vai dilatando. Porque o estômago é um órgão complacente, ele é um músculo e ele é assim, ele é molinho, ele é complacente. Então, você vai tuchando comida nele, ele vai alargando, né? E assim, e o paciente também, ele começa a driblar a cirurgia. Claro. Então, o que ele faz? A gente ele faz sempre assim, arruma uma técnica diferente. Se eu comer cenoura, eu vou ficar entalado com a cenoura. Então, que eu vou comer bombom, vou comer pudim, vou comer bolacha, leite condensado. Então, sorvete. Que super engorda. E aí é tudo super calórico, é super molinho, passa bem, e o paciente não passa mal, e aí acaba tendo reganho de peso com o passar do tempo, né? Isso que acontece via de regra, né? Você trouxe aqui pra gente ver um estômago, né? Eu trouxe um estômago. Esse é um tamanho que é mais ou menos o nosso mesmo. Ele é assim, o estômago nosso assim, desse tamanho. Olha só que maravilha. O estômago é desse tamanho. É desse tamanho. Tá. Aí quando você faz uma cirurgia, por exemplo, ele pode ficar reduzido até que tamanho? A gente normalmente, quando faz redução de estômago, a gente corta o estômago mais ou menos por aqui. Então, ele vai ficar com bem menos capacidade. Ele vai ficar com uma capacidade de 20 ml, que a gente fala, é uma xicrinha de café, aproximadamente. E tem gente que tem aquela sensação de quase morte. Não tem? Quando come demais? Não, aí na verdade é o seguinte, aí o paciente tem uma síndrome que a gente chama de dumping. O dumping é o seguinte, quando você tem, aqui você está o duodeno e você tem uma válvula aqui chamada piloro. Quando você come, o estômago ele está cheio de alimento, o estômago ele vai processar esse alimento, o estômago é uma máquina de lavar, na verdade, né? Tá? Ele vai centrifugar a comida aqui, então o estômago ele vai fazer a digestão da comida, essa válvula, o piloro, ela vai se abrindo aos pouquinhos e vai liberando essa comida digerida em pequenas porções para o duodeno. Quando a comida chega no duodeno, há uma liberação de glicose, né? Uma liberação de glicose pelo organismo, para absorção desses nutrientes, para eles entrarem para a corrente sanguínea e serem absorvidos pelo intestino. Muito bem.
Quando você faz a redução de estômago, você vai emendar o intestino aqui no estômago. Você vai tirar toda essa parte do trânsito. Tá, mas essa parte vai ficar inutilizada dentro do nosso corpo? Vai ficar inutilizada. Não, ela fica viva, mas não passa comida por aqui. Entendi. Entendeu? Porque ela fica nutrida, porque tem os vasos todos, mas assim, a comida não vai passar por aqui. Então o que acontece? Quando a comida passa direto para o intestino, ela não vai passar pelo duodeno, aí acontece... Esse é o bypass? Esse é o redução de estômago. Esse é a redução de estômago, a gente vai falar do bypass. Depois vai falar do bypass. Mas isso aqui, na verdade, o que acontece? Nesse caso, o que acontece? A comida passa muito rápido para o intestino delgado, e aí é uma liberação, o que acontece? Aí é uma liberação de glicose, né? Aí o organismo libera muita insulina e a taxa de glicose cai muito rápido. Então a pessoa tem o que a gente chama de lipotímia. Então assim, tem uma sudorese, a pessoa come doce, por exemplo, come doce. Aí tem uma liberação muito grande de insulina pelo pâncreas para metabolizar essa glicose, e o paciente começa a ter então uma lipotímia. Que é lipotímia? É assim, o paciente tem um ataque cardíaco, tem um ataque apneia, né? Aumenta a aceleração, a respiração, tem uma sudorese fria e uma sensação que parece que vai morrer mesmo, né? Que assim, é uma sensação que parece que vai morrer. Aí assim, o paciente tem a sensação que vai desmaiar. E não vai? Não vai. Não, o paciente, não é o que o paciente faz, ele deita, espera um pouquinho, respira fundo, tal, isso aí passa rápido. Na verdade, assim, a gente observou, a gente tinha muito disso, há anos atrás, a gente operava estômago diariamente para curar úlcera, né? Hoje não se opera mais. Então, assim, até a descoberta de que quem causava a úlcera era uma bactéria, ou se você tinha você tinha um tratamento, você não tinha tratamento para úlcera. Então, o tratamento para úlcera era renitente. Você tratava o paciente tinha úlcera, ele voltava a ter úlcera de novo, ele não melhorava. Então, o que a gente fazia? A gente cortava o estômago do paciente para tratar úlcera. Eu fiz milhares de operações de estômago para tratamento de úlcera. E os pacientes tratados de úlcera com você fazia redução de estômago, né? Porque obviamente você tinha que tirar um pedaço do estômago para tratar a úlcera, esses pacientes tinham dumping. Então, assim, por outro motivo, as pessoas já tinham dumping. Isso é histórico, na verdade, isso vem já dentro do tempo de Billroth, de 1887, que ele começou a fazer cirurgia de estômago. Então, assim, como a gente agora não opera mais estômago para tratar úlcera, porque hoje úlcera você trata com medicamento, você não precisa mais. Ainda bem. Você não precisa mais operar, né? Então a gente transpôs a cirurgia. Era aberta a cirurgia? Era aberta. Que trabalhão, hein? A gente transpôs a cirurgia de tratamento de úlcera, por exemplo, para cirurgia de obesidade. A gente começou a tratar, porque quem observou isso, na verdade? Dr. Mason, que é um médico de Iowa, né? Começou essa história de estômago, né, com ele lá, e ele observou o seguinte: ele pegava os gordinhos para fazer a operação de úlcera no gordinho, como se fosse uma operação de úlcera. Então ele tirava metade do estômago do gordinho, o gordinho emagrecia. Então ele falou, bom, se o gordinho emagrece, né, se o paciente ulceroso normalmente ele emagrece, mas o paciente ulceroso, via de regra, já é um paciente magro. Mas, enfim, fazendo a cirurgia para tratamento de úlcera, ele observou que o paciente emagrecia. Ele falou, se eu pegar um gordinho e fizer a mesma cirurgia nele, ele vai emagrecer. Então, ele começou a fazer esse tratamento lá. Ele foi o pioneiro. Então, ele começou a fazer assim, então, vamos reduzir o estômago para o paciente emagrecer. Então, assim, no começo, ele tirava metade do estômago. Isso que eu ia perguntar. Não devia tirar tanto. Não, ele tirava metade do estômago. Mas aí, depois de um certo tempo, o paciente voltava a ganhar peso de novo. Então, ele começou a tirar mais um pedaço do estômago. Aí, o paciente começava a ganhar peso de novo. Ele começou a tirar mais um pedaço do estômago. Então, chegou no que chegou hoje. Na verdade, assim, deixa um pedacinho mínimo de estômago mesmo, né? Então, assim, não dá para tirar mais do que isso agora, assim. Isso prejudica a absorção, prejudica a absorção, não? Exatamente. Esse é um ponto crucial. Na cirurgia de redução de estômago, esse é um ponto que eu reputo que é um ponto crucial, porque o estômago, ele tem uma coisa chamada fator intrínseco. Para você ter absorção de ferro, vitamina B12, vitamina D, você tem que ter fator intrínseco, tá, no estômago. Quando você desvia, você tira o estômago do trânsito, você tirou o estômago do trânsito, o que acontece? O paciente não absorve vitamina D, não absorve vitamina B12 e não absorve ferro.
E esses pacientes, sim, não adianta tomar por boca esse suplemento vitamínico, porque ele também não vai absorver, porque ele não tem o fator intrínseco. Então, ele tem que tomar injetável esse medicamento para ele ser absorvido, para ir para a corrente sanguínea. Então, assim, alguns pacientes, assim, diria assim, uma metade, mais ou menos, dos pacientes, ou talvez um pouquinho mais, que são submetidos à cirurgia de redução do estômago, tem que tomar um suplemento vitamínico, às vezes, assim, injetável. Explica pra gente como é que é a cirurgia bypass intestinal. Assim, o bypass intestinal é uma cirurgia que a gente não mexe no estômago, a gente faz um desvio do intestino delgado, tá? Então, assim, é uma cirurgia que a gente faz assim, a gente não mexe no estômago, a gente faz uma redução do trânsito do intestino delgado. Então, a cirurgia do bypass é assim. Dá um pouco de reflexo, né? Porque mas a gente ajeita aí. Ele é classificado, mas assim, a gente faz uma incisão que vai desse ossinho nesse ossinho aqui. Tá. Tá? Então a gente faz assim uma incisão aqui e a gente vai fazer a incisão na musculatura por dentro. E a gente vai tirar excesso de pele que tem o paciente tem na barriga e vai costurar aqui embaixo de novo, tá? Muito bem. Aqui tá o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso. Dá dando para ver aí? Ó, a gente vai mostrar na câmera do meio, então. Isso. Aí, doutor. Tá dando para ver? Muito bem. Então aqui a gente tem o intestino delgado, ele tem um comprimento que pode ir de 2 a 10 metros, dependendo de cada indivíduo. Isso é uma coisa congênita, né? Na verdade, assim, vamos supor que uma pessoa que tenha 6 metros de intestino delgado, ele vai ter uma área de superfície absortiva de aproximadamente 15 metros quadrados. Se você abrir todo o intestino, tudo que ele come é absorvido numa área de superfície de 15 metros quadrados. Então a gente faz uma conta, que é uma conta individual, para cada indivíduo tem uma conta pela idade, pelo sexo e pela altura. Então vamos supor assim, que eu chegue à conclusão que a pessoa precisa de 1,30 m de intestino delgado, ao invés de 6. O que a gente faz? A gente conta aqui 30 centímetros do começo, conta 1 metro do final e vai emendar essa parte nessa. De tal maneira que fica assim, a pessoa vai comer, a comida vai andar 30 centímetros aqui, andar 1 metro aqui, cai no intestino grosso e vai embora. Então a gente vai reduzir a área de superfície absortiva de 15 metros quadrados para uma área de superfície absortiva de aproximadamente 3 metros quadrados, ou seja, 1/5 da área original. Então, o paciente ele come normal, porque o estômago está íntegro. Então, só não absorve tudo Só não absorve tudo Emagrece da mesma maneira. Emagrece da mesma maneira. Mas tem indicação. Tem indicação, mas é a mesma indicação. Mesma indicação. Mesma indicação. E quem é que escolhe, então, o que vai ser feito? Na verdade, quem escolhe é o paciente. Tá. Assim, a gente coloca um anelzinho de silicone aqui para estreitar a passagem do bolo para lá. De tal maneira que 90% do bolo faz esse trajeto. A gente chama de trajeto Mas curto. 10% pode Mas passar a pequenina por lá. parte Entendi. não. Obrigatoriamente tem que passar. Porque a gente tem que ter todo o intestino no trânsito. Tem que ter absorção de todos os nutrientes, aí ferro, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e tal. Terceiro, se precisar desfazer a cirurgia amanhã por qualquer motivo, é só desfazer a emenda aqui, tira o anelzinho. O intestino está todo aqui. Ele não está cortado, não está grampeado, não está nada. O seu paciente não está mutilado. Como você faz uma redução de estômago, que você vai tirar um pedaço do estômago do trânsito. Aqui não. Aqui você vai deixar tudo no trânsito. Essa porção do intestino aqui produz um hormônio, que é um GLP-1, esse hormônio ele estimula a produção de insulina pelo pâncreas e reduz a resistência periférica à insulina. Ele dá uma sensação retrógrada de saciedade. Quando o paciente come, embora ele não tenha mexido no estômago, ele vai comer menos. Porque a hora que ele comer o bolo, vai chegar aqui rapidinho no bypass, vai dar uma sensação de saciedade retrógrada. Então a pessoa vai comer menos. É uma maneira, então, de também tratar diabetes? A gente trata o diabetes com esse método. Eu já operei vários pacientes, não obesos necessariamente, para curar diabetes, só, exclusivamente para curar diabetes, resultado positivo. Resultados são muito bons. Assim, nesse caso, então, não há a necessidade de fazer esse procedimento, mas às vezes é difícil de manter o diabetes controlado, e aí vai ser um problema, né? Diabetes descontrolado é um grande problema. Porque assim, as sociedades de cirurgia, quando a gente começou a sociedade de cirurgia, elas eram chamadas de sociedade de cirurgia bariátrica. Agora o conceito mudou. Então agora a sociedade se chama Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso no mundo todo. Né? Então a nossa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, hoje é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, por causa do diabetes. Para incluir o tratamento do diabetes. Então assim, na verdade o que acontece? O paciente faz uma cirurgia do bypass intestinal, ele vai ter esse estímulo à insulina do pâncreas, vai ter essa queda da resistência insulínica, e ele cura o diabetes tipo 2, né? Tipo 1 não, tipo 2.
E assim, eu tinha um paciente que eu operei, uma paciente que tinha assim, tomava 3 tipos de insulina, tomava 4 hipoglicemia antiorais e tinha 400 de glicemia. Assim, 400, né? Na beira do coma, né? Diabético. Aí eu fiz a cirurgia, né? Hoje ela tem a faixa de 150 de glicemia, 160. Controlado. Sem tomar insulina, sem tomar nada. E não tem que tomar depois disso? Não tem que tomar. Aí vai regular mesmo a alimentação. Vai regular a alimentação. Porque aí, nesse assim, caso, mesmo com a insulina, mesmo com a alimentação regrada, ela não conseguia atingir o objetivo. Não conseguia atingir o objetivo. Aí tem, mas assim, obrigatoriamente você tem que reduzir a ingesta de carboidrato. E como assim, é que é essa cirurgia do bypass? Então, ela é aberta desse jeito que desse você falou, jeito, né? como eu fiz. Ah, tá. E aí não tem nenhum problema que você vai operar um diabético descontrolado, não, descompensado. Não. Normalmente a gente compensa antes. Faz o possível para deixar. O problema é que você não consegue deixar por muito tempo. Você prepara o paciente pré-operatoriamente, deixa para a cirurgia, deixa o paciente compensado. O resultado aparece quando? Enfim, imediato. É que, assim, logo depois de 3 meses, se você já tem um resultado já do diabetes. Esse é um resultado muito bom. No estômago não mexe nada. O estômago não mexe nada. O estômago a pessoa consegue comer. A pessoa come normal. Consegue comer bastante, quantidade de comida não tem nada. Não tem nada. Tá. Come normal. Eu sempre falo assim, paciente que faz o bypass intestinal, você pode ir na churrascaria e comer a churrascaria inteira. Não tem problema nenhum, você não vai engordar. E vai perder peso a mesma coisa. Só não pode abusar do carboidrato. Assim, sempre carboidrato é sempre um problema, na verdade, assim, né? A gente fala assim, carboidrato é uma coisa meio complicada. Você já chupou batata? Não. Então, se você chupa a batata, você vai ver que a batata ela fica doce na boca. Por quê? A própria enzima da saliva já degrada o amido da batata e transforma em glicose, em açúcar. Então, assim, muito carboidrato. Então, o carboidrato ele começa a ser absorvido na boca. Ele é absorvido na boca, no esôfago, no estômago, no duodeno. Né? Então, assim, carboidrato é sempre uma coisa assim. A gente fala assim, se o paciente faz o bypass, ele pode comer carne à vontade, ele pode comer verdura, fruta, legumes, pode comer tudo à vontade. Assim, carboidrato pode comer. Obviamente que pode comer também, mas tem que maneirar no carboidrato, porque o carboidrato é sempre o vilão da história. Né? Isso em qualquer tipo de cirurgia, não só no bypass intestinal, mas se você faz uma redução de estômago, ou você faz qualquer técnica que você faça, o carboidrato é sempre o vilão da história, porque o paciente faz redução de estômago, vai lá tomar 3 latinhas de leite condensado por dia. Não adiantou nada, absolutamente. Porque vai suportar, o estômago vai aguentar, mesmo a parte reduzida, vai aguentar essa quantidade, vai devagarzinho, mas ele vai conseguir. Ele passa, né? Vai passando. Né? Doutor, daqui a pouquinho tem mais perguntas ainda sobre o bypass, mas agora eu atendo a nossa telespectadora que está na linha, Mercedes, fala conosco da Vila Maria, Zona Norte, aqui de São Paulo. Oi, Mercedes, tudo bem? Oi, boneca, tudo bem com você? Tudo jóia, obrigada por ter ligado, obrigada pela confiança. Eu que agradeço esse programa maravilhoso que tanto nos traz esclarecimentos. Fica à vontade para fazer sua pergunta, viu? Obrigada. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu tenho 50 anos e eu tenho 30 quilos acima do meu peso. Tá. O senhor acha que uma pessoa com essa quantidade de peso, que sobe com as articulações, eu já tenho assim um pouquinho de pressão alta, sabe quando as coisas são um pouquinho alteradas? Por exemplo, a glicemia é um pouquinho alterada, ela não é diabetes, mas ela já é um pouquinho, tipo assim, o pisca-alerta já acendeu. Então, eu sofro muito com as articulações. E o senhor acha que é indicado uma pessoa com essa quantidade de peso fazer esse tipo de cirurgia? E uma segunda pergunta, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia que fica muito tempo na mesa e requer UTI pós-operatório? Legal, Mercedes, a sua pergunta, deixa eu aproveitar para emendar uma outra aqui para você mesmo. Você já foi ao médico buscar um tratamento para obesidade, algo assim? Você imagina, eu tenho 50, quase 51, você imagina quantas vezes eu já fui em busca, né? Porque isso aconteceu quando eu tive filho, e eu já tenho filhos moços, então tem muitos anos. Então você passa uma parte do tempo magra, outra parte gorda, uma parte magra, outra parte gorda. Então chega uma hora que já não é mais só o ego, né? É a questão da saúde mesmo. E agora tá te atrapalhando de verdade, né?
já faz tempo que está atrapalhando. Tá bom, Mercedes. Obrigada por ter ligado, viu? O doutor vai responder aqui suas perguntas. Obrigada. Doutor, recomenda? Mercedes, assim, para quem tem 30 quilos de excesso de peso, é muito difícil um paciente perder esse excesso de peso. É muito difícil. A gente tem experiência, eu trabalho com obesidade há mais de 20 anos, e a gente, assim, o paciente que tem esse tipo de excesso de peso, ele não consegue emagrecer com exercício, com dieta. Você mesmo já falou que você já tentou várias dietas, você tentou vários tratamentos e não consegue. Então, no seu caso, especificamente, está indicado uma cirurgia. Você tem indicação de cirurgia bariátrica com esse 30 quilos de excesso de peso, fora as comorbidades que você tem. Na verdade, assim, eu só vou aproveitar um gancho na sua pergunta. A gente chama de obesidade mórbida porque ela se acompanha de comorbidades, que são outras doenças que são associadas ao excesso de peso. Então, como ela mencionou, hipertensão, é o excesso de glicose, que é o diabetes, é a artrite, é a artrose, é a apneia do sono. Então, esses quadros, o obeso ele tem todos esses comemorativos que vêm junto com a obesidade. Você ganha esse excesso de peso e você tem todo esse ganho. Então, assim, um paciente que tem, assim, com a Mercedes, você tem 30 quilos acima do peso, tem indicação de cirurgia bariátrica. Vai fazer bariátrica ou vai fazer o bypass? Todas as cirurgias para tratamento chamam bariátrica. Tá, é o conjunto das técnicas. Das diversas técnicas, ela pode escolher, pode escolher. Ela quer fazer uma redução do estômago, ela quer fazer um bypass. Tá. Assim, aí quer fazer uma cirurgia de escopinar, uma cirurgia de duodenoscístole. Como eu falei, tem várias técnicas. Porque o que você está me falando aqui, que foi algo que me chamou a atenção, é que se precisar, por exemplo, desfazer ela é totalmente o reversível. bypass, totalmente reversível. A da redução do estômago ela também é reversível, mas assim, é mais complicado. Tá. Você fazer uma redução do estômago, você vai tirar um pedaço do estômago, você vai trazer esse estômago de volta para o trânsito, é complicado, é uma cirurgia difícil, não é uma cirurgia acredito fácil. Que quanto mais tempo fizer dessa cirurgia, mais difícil desfazer, né? Mais difícil fica. Tá. Agora, respondendo a sua pergunta, assim, na mesa de cirurgia, 2 horas. Sim, essas duas técnicas que a gente falou agora. Qualquer técnica, aproximadamente 2 horas de cirurgia. Hoje em dia é muito rápido, na verdade, assim, a gente parece muito 2 horas, mas 2 horas de cirurgia é um tempo relativamente rápido. E o UTI não é necessário. Antigamente, quando a gente começou a fazer cirurgia de obesidade, na década de 90, quando eu comecei a fazer, a gente, via de regra, põe os pacientes na UTI, por uma questão de precaução. Porque paciente obeso, a gente não sabia como esses pacientes se comportavam no pós-operatório, era uma coisa relativamente nova. Então, a gente, assim, por uma questão de precaução, a gente, via de regra, colocava os pacientes na UTI. Hoje a gente já domina bem a técnica, a anestesia melhorou. A anestesia é uma grande preocupação, hein? Então, anestesia... não, a gente faz peridural com geral. Assim. Tá. A gente faz uma peridural com morfina, para o paciente não ter dor no pós-operatório. Então, assim, a dor é 0, o paciente não tem dor no pós-operatório. E a gente faz uma geralzinha, só o paciente não ficar acordado 2 horas, assim, na posição de Jesus Cristo, assim, na mesa. Então, fica paradinho. Então a gente faz uma geralzinha, mas, assim, é uma cirurgia, assim, é muito complicado. O paciente sai, assim, fica 2 dias internado e vai para casa. E nesses 2 dias internado, acredito eu que não fique sem se mexer, né? Não, tem que se mexer. Tem que se mexer, obrigatoriamente. Porque você assim, tem um obeso ali ainda. O paciente é obeso, né? Ele saiu de uma cirurgia, mas ele é obeso, né? E tem o risco de ter uma embolia pulmonar, né? Que desprender um coágulo da batata da perna e vir parar no pulmão. Todo gordinho submetido a qualquer procedimento cirúrgico, independente de ser uma cirurgia para tratamento da obesidade ou não, está sujeito a ter uma embolia pulmonar. Caminhar. Tem que caminhar, tem que ativar a circulação, tem que caminhar. Então a gente põe esse paciente para caminhar assim precocemente, assim, no primeiro dia já sai andando. Tá. E aí você espera que esse paciente, tanto no bypass quanto na... Eu falo bariátrica porque... mas bariátrica é o conjunto da cirurgia. Mas a outra que você mostrou que você interrompe mesmo o estômago. Você espera que o paciente emagreça em quanto tempo? Via de regra, assim, a base, assim, mais ou menos que a gente tem, assim, via de regra, assim, a perda de peso gira em torno de 30% a 40% do peso total do paciente, tá? Então, vamos supor, um paciente, assim, de 100 quilos, ele vai emagrecer 30 quilos, ou 40 quilos, máximo. No máximo. Bom, 60 quilos está excelente. Máximo.
E assim, num prazo de 1 ano e meio após a cirurgia. Assim, eu não tenho uma máquina, todo mundo fala assim, eu não tenho uma máquina que você entra gordo e sai magro no dia seguinte. Isso ainda não tenho. Talvez eu ainda consiga descobrir isso. Olha, mas eu quero dar essa notícia em primeira mão. Por enquanto ainda não tem. Mas assim, o paciente faz uma cirurgia e ele vai num processo lento de emagrecimento. Até assim, o que acontece, na verdade, assim, ele vai no processo lento, no primeiro mês emagrece bastante. Né? A gente faz uma dieta líquida, faz uma dieta pastosa. Então, nos primeiros 30 dias, o paciente perde bastante peso. Ele não está fazendo atividade física ainda nesse... Não, ele começa com 30 dias. Ele está até caminhando para evitar os outros problemas. Tá, mas fazendo na academia, não, na academia não. A academia vai para com 30 dias. Né? Mas assim, os pacientes, o que acontece? A gente, paciente assim, começa, perde bastante. Esse paciente tem muito peso para perder, perde muito peso muito rápido. Assim, como qualquer pessoa que começa a fazer qualquer dieta ou reeducação alimentar, você pega um paciente aí de 160, peso, 170 quilos, ele emagrece coisa assim de 20 e poucos quilos porque ele no está mais mês. longe do ideal. Está muito longe do ideal. Agora, uma paciente aquela que a gente opera, aquela gordinha de 80 quilos, para emagrecer... Mas está com o IMC... Está com o IMC elevado. Elevado, então, mas aí esse paciente perde menos peso. Porque assim... Essa vai perder 30%? Vai perder 30%. Pode, né, perder, se fizer tudo certinho. Pode. E assim, a paciente, assim, a gente recomenda assim, a perda de peso que eu recomendo é 2 quilos mês, não mais que isso. É mesmo? Aí você fala assim, mas eu operei, não estou emagrecendo. Mas assim, eu não quero que você fique doente, eu quero que você fique magro e saudável. Não é para ficar, a questão não é você ficar, eu vou emagrecer 40 quilos em um mês e vai morrer. Tá. Então não adianta, porque o paciente vai ficar desnutrido. Então, assim, o paciente vai passar de obeso mórbido para desnutrido. Já aconteceu. Anemia. Anemia. Então, assim, o paciente tem que emagrecer, assim, com saúde. Ele vai emagrecer aqui 2 quilos mês. Quando chegar 1 ano e meio depois da cirurgia, que ele vai atingir o seu objetivo, de chegar no seu peso ideal, ou próximo do peso ideal. Pois a gente não quer transformar... Então, cirurgia de obesidade não é uma cirurgia estética. Não é. Não é. Cirurgia de obesidade é uma cirurgia para tratar uma doença. Que é a obesidade. Que é a obesidade. Tem que ser tratada como tal, né? É tratada como tal. Então, assim, a obesidade ela é tratada como doença e a gente vai tentar curar as comorbidades que esse paciente tem. Então, assim, normalmente, o paciente que vem para mim para fazer uma cirurgia de obesidade, geralmente, ele vem com um caminhão de doença junto. Ele é de hipertenso, ele é diabético, ele tem artrite. Esse problema vai embora? Vai embora. A pessoa que era dependente de remédio para manter a pressão arterial em ordem, não vai mais? Não vai mais. Não vai mais. Assim, existe um consenso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi um consenso do Congresso Brasileiro de Cardiologia, assim, o paciente perde 10% do peso corporal, ele já sai do quadro de hipertensão. Tá. Então, o paciente ele é hipertenso porque ele é obeso. Tá. Então, porque, obviamente, sim, se o seu coração está trabalhando, o seu coração... Eu falo assim a história do caminhãozinho, né? Você tem um caminhão que é programado para carregar 1 tonelada. Se você botar 5 toneladas nele, vai dar problema. Vai dar problema. Uhum. Então, assim, o coração ele é programado para um corpo, assim, uma pessoa de 1,70 m e 70 quilos. Você tem um coração trabalhando em condições ideais. Quando esse paciente tem 120, 130 quilos, esse coração está sobrecarregado. Então ele começa a trabalhar com uma sobrecarga, então o paciente acaba ficando hipertenso, porque o coração está trabalhando sobrecarregado. Quando você perde esse excesso de peso, o coração fica mais aliviado, ele vai trabalhar melhor, então você vai ter uma redução natural da pressão arterial. Então quanto mais próximo do peso ideal a pessoa está, menos chance de ela ser hipertensa. Obviamente existem alguns pacientes que são hipertensos, você tem paciente magro que é hipertenso. Sim. Né? Aí, agora imagina se... tiver com sobrepeso. Os pacientes magro, hipertenso, é genético, isso aí é uma histórico familiar. Normalmente esses pacientes, mesmo que são obesos, às vezes esses pacientes continuam tendo que tomar remedinho de pressão, mas assim, é a minoria. A grande maioria deixa de ser hipertenso quando perde peso. Agora, qual a importância, é obrigatório, é recomendado, você não faz, se a pessoa não fizer acompanhamento com psicólogo para fazer essa cirurgia? Porque, veja bem, ela vai perder de 30% a 40% do peso dela. Vai ser uma pessoa vai embora dali, né? Sim. Então vai ficar só metade do que era, né? E isso muda muito, né? Então a gente está falando de pessoas que podem ter sido taxadas a vida inteira com apelidos, né? E essa pessoa não vai existir mais. Vai dar lugar a uma pessoa
magra. Sim, Isso muda demais a cabeça da pessoa, mexe com a cabeça, né? muda bastante. Tem uma ansiedade imensa, porque você a vida inteira tentou, pelo menos acredito que seja assim, né? Você tentou a vida inteira outras alternativas e você não conseguiu. E a vida só foi te dando quilos a mais. Quando você tem a oportunidade, está indicado a fazer uma cirurgia como essa, você coloca toda a sua expectativa nela, não? Sim, exatamente. Você recomenda ou você só faz se a pessoa fizer acompanhamento Não, psicológico? para mim, assim, é obrigatório. Tá. Assim, todos os meus pacientes, antes de se submeter ao tratamento cirúrgico, passa com a psicóloga, né? A psicóloga vai orientar, ela vai ver o perfil psicológico do paciente, obviamente, e dependendo de cada caso, obviamente, ela vai indicar um acompanhamento, entendeu? Então, assim, você fazer um acompanhamento psicológico, pós-operatório. Inclusive, porque pode existir, algumas pessoas não vão querer fazer essa cirurgia. Então, olha, eu não quero, eu sou assim, a vida inteira eu fui assim, e não quero fazer. Então, é claro que pela saúde ela deveria fazer, mas é uma opção, né? É uma opção. Ela não quer É uma fazer. opção de cada um. Atende uma ligação, doutor, quem fala conosco é Ana Lúcia, de Feira de Santana, na Bahia. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, querida? Como vai? Tudo jóia, eu tô bem, e você? Graças a Deus. Tudo ótimo, graças a Deus. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta pro doutor. Doutor Luiz, né? Isso. Doutor Luiz, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de saber, porque eu sou paciente diabética, tipo 2, e eu moro aqui em Feira de Santana, Bahia, próximo a Salvador, Bahia, e eu tô com 95 quilos. Então eu tô querendo já encaminhar um tratamento para fazer esse tipo de cirurgia no estômago, né? Tá. E então eu quero saber assim do senhor uma resposta se quando eu fizer a cirurgia, com quanto tempo eu vou perdendo peso e se há condição de eu ganhar peso, porque eu não quero ganhar peso, porque na verdade eu nunca fui gorda. Depois da diabetes que eu adquiri a gordura, entendeu? A obesidade, porque eu estou me sendo obesa. Até para pegar alguma coisa no chão, eu tive dificuldade, porque minha barriga cresceu. E já está praticamente a barriga caída. E eu quero saber se depois da cirurgia, que eu fiz essa cirurgia para reduzir o estômago, eu posso fazer também uma cirurgia uma plástica, né? Para a barriga deixar, para se as banhas não cair, né? E aí eu quero saber, assim, se há condição, depois eu fazer outra cirurgia para eu botar a barriga, ficar estável, a barriga bonita, né? Porque as banhas vão cair, então vai ficar feio, né? Porque... Tá certo. Ana Lúcia, obrigada pela sua pergunta, viu? Um abraço para vocês aí de Feira de Santana, na Bahia. Doutor, excelente pergunta. A gente já percebe aí aquilo que eu falei da ansiedade. Em quanto tempo que eu vou perder esse peso? A Ana Lúcia pergunta. Em seguida, ela quer saber se pode. A gente sabe que ela vai perder peso num curto espaço de tempo. A pessoa que não emagreceu a vida inteira, emagrecer em 1 ano e meio, é rápido, né? Depois desse período, se ela pode se submeter a uma cirurgia plástica, então, para tirar o excesso de pele, né? E se ela tem possibilidade de engordar depois. Aí, obviamente, assim, fazendo a cirurgia, ela tem um problema de diabetes, né? Diabetes tipo 2. Ela perdendo peso, chegando no peso ideal, provavelmente ela vai controlar esse diabetes vai ficar controlado. Porque assim, o diabetes está diretamente relacionado com o excesso de peso, né? Então, se o paciente está no peso ideal, ou está próximo do peso ideal, ele praticamente vai estar com o seu diabetes compensado, o seu diabetes controlado. Depois como eu falei, depois de 1 ano, 1 ano e meio, depois de cirurgia, o paciente está estabilizado no peso, pode fazer cirurgia plástica para tirar o excesso de pele. Tem que estabilizar. Tem que estabilizar. Mas assim, é muito comum isso, a gente faz isso rotineiramente. Tira a barriga, tira seio, braço, rosto, a gente faz, enfim, o paciente sobra tudo, né? Então assim, a gente faz plástica, assim, em um paciente que tem essa perda de peso mesmo, né? E assim, o problema de voltar a engordar é aquilo que a gente comentou, você tem que fazer uma acompanhação, mesmo que você faça o tratamento, faça a cirurgia, tem que ter um acompanhamento nutricional pós-operatório, tem que acompanhar uma nutricionista para se alimentar adequadamente, fazer uma dieta balanceada, comer assim, as coisas em porções adequadas, para não voltar a ter esse reganho de peso, né? Que também acontece.
O paciente ele é obeso porque ele come errado, na verdade assim. Ele pode continuar comendo errado, o que cabe dentro daquela porçãozinha ali do estômago. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse reganho de peso. E vamos entrar no assunto do balão intragástrico, porque ele pode ser, a pergunta que eu faço para o doutor, mas não responde agora, se ele pode ser, então, a solução do problema para alguns ou uma preparação para fazer essas outras cirurgias aí, que o balão intragástrico não está no rol de cirurgias bariátricas. Não, o balão é um procedimento, né? Ele é um procedimento endoscópico, ele não é uma cirurgia. Então, se ele pode resolver o problema de uns e fazer parte do tratamento para outras pessoas, tá? Daqui a pouquinho o doutor Luiz César Bonanato, que é cirurgião do aparelho digestivo, continua tirando as nossas dúvidas. Tem muitas perguntas chegando na nossa página do Facebook. Fiquem à vontade para participar, facebook.com/consulta ao doutor. Daqui a pouquinho eu abro a nossa página. Agora, você que está em casa, gosta quando a gente fala de saúde e sabe que tem que se prevenir mesmo. Já demorou tempo demais, esperou muito para cuidar da saúde? Olha, ainda dá tempo. Porque sem saúde é que não dá para realizar os sonhos que você tem. Para manter a saúde em dia, você precisa se cuidar. O primeiro passo quem dá é você que escolhe se você vai cuidar da sua saúde ou não. Confie em qualquer marca, você abre as portas da sua casa para qualquer marca? Eu também não. Eu confio na Oiti, uma empresa especialista em produtos naturais, que trouxe aqui para nós o melhor ômega 3 do mundo. Ele é rico em EPA, DHA, substâncias que realmente interessam no ômega 3. Boa tarde, Kleber, tudo bem? Tudo bom, Denise? Boa tarde a todos. É isso mesmo, aproveita a chance. Hoje é sexta-feira, é o dia que você tem para cuidar da sua saúde, viu? É de graça, você não paga pelo custo da ligação. 0800 777 4290. Tudo bom? O Kleber Tudo hoje bem. que tá combinando a camisa com a gravata. Telefone é um só, 0800 777 4290. Sofre com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, aquelas dores pelo corpo. Tá sempre cansado, tá mal-humorado, não consegue dormir direito. Olha, o ômega 3 pode resolver os seus problemas. Estudantes, jovens que precisam de mais concentração. É verdade. Memória precisa estar, olha, tinindo. Ômega 3 vai te ajudar só com a alimentação. É impossível manter os níveis de ômega 3 corretos dentro do nosso organismo, viu? A gente não sabe mais de onde vem a comida que a gente come, né? É verdade. Então, ômega 3 da Oiti, ele veio turbinado, ele é premium, tem mais EPA, mais DHA. E quem utiliza esse produto tem uma história linda para contar. Vamos ver. Comecei a tomar ômega 3 do Oiti, de tanto a minha mulher falar para mim é importante que você tome, porque eu sempre sofri com problema de pressão alta. Fala no próximo bloco, o Dr. Luiz César Bonanato, que é cirurgião do aparelho digestivo, continua tirando as nossas dúvidas sobre o balão intragástrico. E o que a gente está falando, na verdade, é obesidade, né? Já falamos aí das cirurgias bariátricas, o que é que pode ser feito e tantas perguntas. Antigamente foi o que eu falei, as pessoas engordavam para passar por esses procedimentos, né? Por essa cirurgia, que é uma cirurgia aí que requer cuidados. No próximo bloco o doutor pode até falar desse pós-operatório, que tem mais a ver mesmo é com a alimentação. Agora, o balão intragástrico, ele pode resolver o problema? Não é uma cirurgia, o doutor falou que é um procedimento. Significa que ele é menos invasivo? Daqui a pouquinho, 3 minutinhos eu tô de volta com as respostas para essas perguntas. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre o balão intragástrico, outras técnicas também para que a gente possa combater a obesidade, que é uma pandemia também aqui no Brasil. Temos números que só aumentam a cada ano falando de obesidade. Nem para qualquer pessoa pode não ser fácil fazer essa reeducação alimentar, quem precisa emagrecer muito, talvez demore muito, tem outras patologias, já tem outras doenças já que caminham junto com essa obesidade. Aí, para tirar essas dúvidas, o doutor Luiz César Bonanato, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, está aqui conosco. Deixa eu, antes de eu refazer as perguntas, mandar beijo. A Daiane Martins pede para mandar beijo para a avó dela, Luci, para a mãe, a Marília. Ela não fala de onde ela fala, mas os beijos então. A Marília e Luci
Beijos, então. Espero que tenha conseguido atender seu pedido aí, Daiane. E depois ela faz pergunta, já eu passo para o doutor aqui. Beijo para Cleide Cunha também, para as filhas dela, Larissa e Letícia, todas assistindo aqui ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada. E muitas pessoas muito interessadas nesse tema. Cada vez mais cedo as pessoas ganham peso, doutor. E eu acredito que você tenha cada vez mais jovens na mesa de cirurgia, né? Tem. Não é assim, a obesidade... Até teve um programa agora recente, passou sobre obesidade infantil. A obesidade infantil vem aumentando muito, assim, muito em nível mundial e muito aqui no Brasil também, né? A obesidade infantil é uma coisa assim... É bastante preocupante mesmo, né? Então, o que acontece? Na minha época de infância, na minha adolescência, então, a gente brincava na rua, né? Subia, pulava, jogava taco na rua, né? Pulava muro, subia em árvore, né? Hoje o legal é jogar videogame, né? Hoje é legal, a criança não sai de casa, a criança fica ela jogando videogame em frente à televisão o dia inteiro, comendo um monte de porcaria, né? Todo produto industrializado, né? E bastante calórico. Então, essas crianças, além de não terem uma atividade física adequada, tem uma sobrecarga calórica alimentar muito grande. Então, cada dia mais tem jovens com problemas de obesidade. Eu já operei paciente com 14 anos, obeso mórbido. Operou com a cirurgia bariátrica? Com cirurgia bariátrica, com bypass intestinal. Mas, assim, tem paciente... Vem aumentando muito a indicação de cirurgia para obesidade, quando a gente começou a fazer, era assim, paciente que continha entre 18 e 70 anos. Tinha que ter mais de 18. Tinha que ter mais de 18. Hoje, esse conceito já mudou, porque a gente tem pego muito adolescente que tem muito sobrepeso, paciente com 14, 15, 16 anos. Assim. Então, assim, esses casos a gente faz uma avaliação psicológica, tudo direitinho, tal, e aí a gente opera os pacientes, porque assim, esses adolescentes, eles vão ter problemas, assim, além de problema psicológico, eles vão ter problema de saúde mais lá para frente. Então, vem aumentando mesmo esse índice de paciente mais novo, né? Mais novo para cirurgia de obesidade. Agora, doutor, você fala do balão intragástrico, que ele não é uma cirurgia, a gente trata aqui como um procedimento. Me parece uma excelente opção. Quero saber para quem que vai servir. E aí explica como é que é feito, então. Então, na verdade, assim, o balão intragástrico ele é um procedimento endoscópico, né? Não é uma cirurgia. Então, o paciente ele vai ao hospital, é feito em ambiente hospitalar. Bom deixar claro também, né? É feito em ambiente hospitalar. Não é um procedimento ambulatorial, o paciente não fica internado. Então, mas precisa dessa estrutura. Precisa dessa estrutura. Então, o paciente ele vai ao hospital, né? Vai ao hospital, a gente coloca o balão, o paciente ele é sedado, a gente tem um anestesista que acompanha o procedimento. Ele, assim, se precisar, a gente faz uma anestesia geral, mas se não precisar, a gente faz só com sedação. O paciente, a gente coloca... Assim como vai fazer a endoscopia. Assim como vai fazer a endoscopia. É um procedimento um pouquinho mais demorado porque a gente tem que encher o balão. Então, assim, terminou o procedimento, o paciente fica em observação uma horinha, no repouso ali, tá bem, acordou, tá bem, então ele vai embora para casa. Então, não é um procedimento que o paciente não precisa necessariamente de internação e não é um procedimento cirúrgico, né? O balão, ele é isso aqui, né? Dá para ver? Não sei se dá para ver. Na câmera 2 a gente mostra. Assim, o balão, ele é isso aqui. Esse aqui é um balão. Ele está murchinho já porque ele estava cheio, mas a água vai evaporando, que a gente enche com soro, soro fisiológico. Na verdade, assim, esse aqui o soro já saiu do balão, mas o balão é isso aqui. Então a gente coloca o balão pela boca e ele vai ocupar um volume dentro do estômago. Então o paciente ele vai ter uma sensação de plenitude gástrica, ele vai ter uma sensação que está sempre com o estômago cheio. Então ele vai ficar com esse balão por um período de 6 meses, que é o período que o fabricante recomenda que fique no estômago, porque o balão dentro do estômago, ele sofre corrosão do ácido do suco gástrico, do ácido clorídrico do estômago. Então ele resiste aí até 6 meses. Ele é um material... Claro que ele deve resistir mais. Ele resiste mais, mas por segurança, ele é um silicone, ele é um material bem resistente, mas o fabricante recomenda que depois de 6 meses ele seja removido do estômago, porque ele corre o risco de romper. Legal. Né? Então assim, o paciente fica por 6 meses com o balão intragástrico, depois de 6 meses ele tira o balão intragástrico. Então, assim, a recomendação do fabricante é que seja removido. Ele tem 6 meses para fazer uma reeducação alimentar. Exatamente. Então, o que a gente recomenda? Que o paciente vai pôr o balão, e ele tem que aproveitar esses 6 meses para perder o máximo de peso que ele consiga perder nesse período. Então, ele vai passar
mensalmente com a nutricionista, com a nossa nutricionista. A nutricionista vai fazer um acompanhamento, vai fazer uma dieta para esse paciente. Não é uma dieta assim de matar, mas é uma dieta assim, né? Bom, já tem 6 meses. Tem então, que ser rigorosinho. Então, assim, é uma né? dieta, o paciente vai ficar 6 meses com essa dieta para perder o máximo de peso que conseguir perder. Depois de 6 meses, a gente remove o balão. Então, Tem que ter aprendido a comer. Aí tem que aprender a comer. Tá? Tá. Doutor, é importante falar que ele tem... as pessoas falam, e se o balão estourar lá dentro? Como é que faz? Como é que é esse acompanhamento? Tem que fazer um ultrassom? Porque bom, você não pode perder esse paciente de vista jamais, porque esse paciente não pode viver a vida inteira, que aliás é uma triste realidade que a gente tem aqui no Brasil de paciente que não retorna ao médico. Eles têm. Tem Como bastante. é que você faz para controlar isso? A gente chama o paciente, liga, chama... Não vai perder contato jamais? Não pode. Tá? Assim, a gente enche o balão com soro fisiológico e a gente enche com azul de metileno, que é um pigmento azul. Então, assim, o balão ele fica cheio de uma tinta azul. Se ele estourar, o paciente vai urinar verde, né? Então, E não tem... Vamos imaginar alguém que não vai ao banheiro com tanta frequência. Aí o balão estourou e ainda não foi ao banheiro. Vai demorar. Não é horas. rápido, não. Não tem problema. Não é um produto que faz mal para a saúde. Não, faz nada. Tá. Se ele estourar, você vai urinar verde. Ele vai no banheiro, vai urinar, a urina sai verde. Sai verde, liga pra gente e fala, olha, eu tô urinando verde. Aí manda vir pro consultório, a gente vai programar para tirar o balão. Certo. Eu vou pro intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre tanto as cirurgias quanto esse procedimento aqui, que é endoscópico, né? Se a pessoa está tentando engravidar, está tentando emagrecer primeiro, né? Vamos imaginar que nesses 6 meses fica grávida, tem que tirar? Não. Não tem que tirar? Não. Tá, mas ela vai se sentir mais saciada, vai engordar menos na gravidez. Vai engordar menos na gravidez. Tá, o que não vai ser ruim. Mas não vai atingir o objetivo. Afinal, ela não vai conseguir perder todo aquele peso. Não, mas não interfere, ficar. né? Não interfere, na verdade, porque... Na gestação. Na gestação. Agora, das cirurgias, não responde agora. Acabou de fazer uma cirurgia. Tudo bem engravidar? O que você recomenda para suas pacientes? E se isso também é perguntado, porque tem algumas mulheres que estão acima do peso e vão pensar assim, vou ficar grávida logo? Primeiro que a obesidade já atrapalha a chance de engravidar, né? Mas conseguiu, tudo bem, engravidou. Você deixa eu engravidar logo, porque aí já engorda tudo de uma vez, depois já vai e faz a cirurgia. Quanto tempo depois de uma gestação que pode fazer uma cirurgia? As cirurgias, não o balão. Se o balão também resolver, pode ser. E depois de fazer essas cirurgias, depois de quanto tempo você libera as suas pacientes para gestação? Daqui a pouquinho o Dr. Luiz César Bonanato continua tirando as nossas dúvidas aqui. Muitas perguntas chegando. São 3 minutinhos, até já.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre balão intragástrico e daqui a pouquinho o Dr. Luiz César Bonanato, que é médico cirurgião do aparelho digestivo, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre esse assunto. Muitas perguntas chegando através da internet, continuem, daqui a pouquinho o doutor responde tudo que for possível, que são muitas. Sei que vai faltar tempo pra gente falar, mas o doutor volta, fiquem tranquilos. Agora eu dou um recado para você, aliás, repito o recado que já dei neste programa, que é também sobre saúde e prevenção de diversos males. Não é para você parar de fazer o tratamento que você já faz, mas introduzir o ômega 3 aí na sua rotina, na sua vida, vai te fazer muito bem, eu tenho certeza. Os primeiros resultados você percebe nas primeiras cápsulas. Eu faço um convite para você que está em casa e já utiliza o ômega 3, mas não é da Oiti. Experimente o ômega 3 da Oiti. Você vai entender do que eu estou falando, não é isso, Kleber? Boa tarde de novo. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Aproveita a chance. Cuidar da saúde é bom, né? Aproveita, então, essa oportunidade. Vou voltar a conversar com o doutor e com a pergunta da Daiane Martins. Ela quer saber se cirurgia de redução do estômago atrapalha na gravidez. Então, ficam aquelas perguntas que eu fiz, doutor, antes da gente ir para o intervalo. Pode engravidar depois que faz a cirurgia? Pode. Naturalmente, o paciente sempre pode engravidar depois da cirurgia. Os pacientes obesas, via de regra, têm dificuldade para gestar. A gente observa isso na nossa clínica diariamente. Paciente obesa está acima do peso, tem sobrepeso. Esse sobrepeso uma das causas da infertilidade. É uma das causas da infertilidade. Esses pacientes se acompanham de ovário micropolicístico. Então, o paciente tem dificuldade de engravidar. O que a gente observa, via de regra, assim, o paciente faz cirurgia de obesidade, logo engravida. Tem que tomar cuidado, então, quando começa a emagrecer, toma cuidado. Então, logo engravida, porque assim, o paciente tenta engravidar, com sobrepeso, acaba não engravidando. Agora, o que é seguro para manutenção desse peso é depois de quanto tempo? O que a gente recomenda é assim, que o paciente chegue no seu peso normal, no seu peso ideal, o próximo do peso ideal para engravidar. A gente não aconselha que o paciente faça a cirurgia e engravide logo em seguida. Não é legal. Acontece às vezes. Mas assim, o que a gente recomenda é que o paciente espere chegar no seu peso ideal, quer dizer, um ano e meio depois da cirurgia, para chegar no seu peso ideal ou chegar próximo do seu peso ideal, para depois engravidar. Né? Esse é o ideal, é o quadro ideal. Né? Assim, eu já tive paciente que teve parto gemelar, depois de cirurgia, assim, sem problema nenhum. Assim, porque, assim, na verdade, assim, o feto, ele é um predador. Ele não se priva de nada. Assim, o feto, ele tira da mãe o que ele precisa. O feto não quer saber se a mãe está nutrida, se está desnutrida. E as vitaminas que ela vai ter que repor? Então, ela vai ter que tomar materno, bom, vai ter que fazer aquele repõe, tudo bem, tá? Vai ter que fazer aquela dietinha balanceada, fazer acompanhamento com a nutricionista, com o seu ginecologista, obviamente vai orientar nessa gestação, tudo, mas a paciente que tem operação de cirurgia de bariátrica, via de regra, não tem problema nenhum em gestar. A partir de que IMC você recomenda o balão intragástrico? Então, o balão intragástrico ele é colocado em duas circunstâncias. Aquele paciente que ele é super obeso, ele não tem condições clínicas para ser submetido a uma cirurgia de obesidade, então aquele paciente que ele não vai conseguir fazer uma anestesia, não vai conseguir, o paciente pesa 200 quilos, um paciente muito obeso, não vai ter ventilador para ventilar um paciente desse na mesa cirúrgica. Então a gente põe o balão nesse paciente 6 meses, o paciente fica com o balão, depois de 6 meses ele vai perder o peso que ele tem que perder para ter condições cirúrgicas, remove o balão e aí o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de obesidade. Ou então aquela paciente, aquela gordinha, né? Que é aquela que não tem indicação cirúrgica. Não dá ainda para fazer uma cirurgia bariátrica. Paciente... Não é para engordar para fazer, tem opção. Então, aquela paciente assim, que tem um MC acima de 25, entre 25 e 30, 25 e 30, 25 e 35, esses pacientes naquele MC de 25 a 30, não tem indicação para uma cirurgia. Mas ela tem aqueles 15, 20 quilos que ela não consegue emagrecer. Mas, doutor, eu preciso emagrecer 15 quilos ou 20 quilos e eu não consigo emagrecer. Mas é uma paciente que você não vai fazer uma cirurgia, uma paciente dessa para fazer, que é uma coisa muito radical para você tratar uma obesidade que não é tão grave. É uma bomba para... Então, aí uma opção é você colocar o balão. Você põe o balão, fica 6 meses com o balão, emagrece, esse tanto que você precisa emagrecer, 15, 20 quilos em 6 meses, tira o balão.
Depois que tirar o balão? Aí depois de tirar o balão tem que fazer um acompanhamento nutricional, fazer um acompanhamento... Pode engordar de novo? Pode engordar de novo. Se você não mudar o seu hábito alimentar, vai engordar. Como nas outras técnicas também. Como nas outras técnicas também. Você pode colocar o balão de novo. Depois de quanto tempo? Logo em seguida. Eu tive pacientes que eu já tirei e coloquei o balão. Porque precisava de mais de 6 meses. Precisava mais de 6 meses. Agora isso tem um custo, né? Tem um custo. A gente não precisa falar o preço, claro. Sim. Mas a gente sabe que a cirurgia bariátrica tem de graça. O SUS faz... Tem uma fila, acredito. Tem uma fila. E assim, um critério que deve ser um pouco mais rigoroso. É mais rigoroso. Na verdade, os pacientes que fazem cirurgia pelo SUS são pacientes muito graves. São pacientes que são super obesos, pacientes que têm excesso de peso muito grande, são pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão grave, pacientes que têm uma série de comorbidades. Tem pacientes que morrem na fila do SUS esperando cirurgia. O que é uma pena. Então, assim, E o balão não tem lá? Não, balão não tem. Tá. Então, na verdade, assim, esses pacientes que têm que fazer cirurgia faz de graça pelo SUS. Os convênios hoje em dia, a maioria dos convênios hoje eles aprovam cirurgia. Balão não. O balão não aprova. Não. Mas a cirurgia os convênios aprovam. Agora você precisa de milhares de autorizações, né? Sim. É uma cirurgia que, sim, como é um procedimento caro, na verdade, né? Então, os convênios eles cobrem, mas eles fazem uma série de exigências para liberar uma cirurgia, né? Geralmente a cirurgia que o convênio libera é de redução do estômago mesmo. Tá. Só para encerrar, a partir de que idade o balão pode? A partir dos 15, 16 anos, não pode. O balão não é cirúrgico, né? É uma endoscopia, então você não tem contraindicação de colocar o balão. Acompanhamento psicológico é recomendado também. Também é. Afinal, você precisa da regra, você né? Precisa da regra. O ideal é que você tenha um acompanhamento psicológico e nutricional enquanto você está sob tratamento, né? Para você não ficar largado, né? Faz o tratamento, põe o balão e some, né? Não pode. Não né? pode. Então... Não, inclusive você tem que ir atrás desse paciente. O paciente tem que estar todo mês na clínica para ser acompanhado com a nutricionista. Você tem bons resultados com a técnica do balão? Tem, bons resultados. E faltou a gente explicar outras técnicas aqui, mas o doutor já está convidado, viu, doutor? Para voltar aqui ao programa, para explicar para a gente, tem outras modalidades aí. Você pode colocar no estômago enquanto eu vou colocar esse anel aqui, ó. Eu não sei se é o anel que chama. É, anel, chama de banda gástrica. Enquanto eu vou dando os contatos do doutor, então. 0 operadora 11 50 51 1901, 50 51 1901, www.cirurgiadointestino.com.br, cirurgiadointestino.com.br. Tem mais informações lá também, né, doutor? Tem. Essa é uma maneira também. Só pra gente encerrar o programa, que eu quero falar tudo. Isso a gente na verdade assim, a gente faz com uma videolaparoscopia, né? São aqueles furinhos, a gente entra com a câmera pelo umbigo, faz os furinhos e a gente coloca esse anel, que é um anel de silicone, na boca do estômago. Então ele fica assim. Totalmente reversível também. Ele é totalmente reversível. Você só cortar o anel e tirar. Na verdade, assim. Ele tem uma câmarazinha interna inflável que você pode. A gente injeta uns. Porque aí você não sabe quanto que você vai preisar, né? A gente injeta um contraste e a gente aperta. Perfeito. Ai, que legal, dá pra ver. Ó, no miolinho da. Isso, tá vendo? A gente aperta e solta na medida que for necessário, legal, né? Legal. Então, o que a gente faz? Na verdade, assim, a gente coloca. E vai ajustando na medida que for preciso. Legal. Então a gente coloca e assim a gente vai ajustando através desse instrumentinho que é o portocard. A ideia é que a pessoa fique, né, com isso. Esse fica a vida toda. Se não tiver rejeição. Porque assim, é uma prótese, né? É uma prótese de silicone. O paciente pode rejeitar. O índice de rejeição é em torno de 3%, ele é baixo. Qualquer coisa tira também. Pelos furinhos. Pelos furinhos, mesma coisa. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Já está convidado a voltar. Tem muita coisa pra gente falar e nosso público gosta bastante quando a gente fala de obesidade, que é uma doença e precisa ser tratada como tal. Obrigada por ter vindo, excelente tarde, sempre convidado a voltar. Obrigado. Boa tarde. Hoje eu conversei com o Dr. Luiz César Bonanato, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo, tirou as nossas dúvidas aqui sobre o balão intragástrico, também sobre as cirurgias bariátricas. Obrigada pela companhia, pela audiência, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Aproveitem o final de semana, curtam bastante a família, a gente se vê na segunda. Tchau.
assim, a carne, na hora que você for escolher, tem alguma coisa a ver com a palma da mão? É o tamanho da nossa palma da mão, isso exatamente. mesmo? É sem os dedos, tá? Ah, tá, desse tamanho. Sem Daí, os dedos. Sidão, dá. Não, aí dá, vai, Sidão. Tá bom, a gente põe uma altinha, aí complementa com uma proteína de origem vegetal. Pode ser uma leguminosa, o feijão, a lentilha, a ervilha, a soja. Pode complementar a proteína de origem animal. Então, 2 fontes de proteína. Intervalo entre almoço e janta. Normalmente esse intervalo é maior, né? Então eu colocaria os 3 grupos como no café da manhã. Um cereal, um carboidrato, pode ser o biscoito, a barra de cereal ou o cereal integral, mais um laticínio, pode ser iogurte, pode ser o queijo na torradinha ou um copo de leite, mais uma fruta. Pra janta? Mesmo para almoço. Posso fazer a mesma coisa que o almoço na janta? Pode comer arroz e feijão no almoço? Pode comer arroz e feijão, com certeza, sem problema nenhum. Não vai engordar com tá isso. vendo? Às vezes a gente pensa que tá abafando, morrendo de E aí fome. você for dormir muito nada. tarde, mais um copinho de leite antes de dormir. Ainda pode fazer uma ainda dá ceia. pra fazer isso, sem problema. Gente, às vezes a gente pensa que tá abafando, passando fome, não é assim que funciona para emagrecer, né? Não, Todos os pior, nutricionistas, os endócrinos orientam, come de 3 em 3 horas que faz diferença. Você pode passar vontade, mas fome você não vai passar, né? De jeito nenhum. E o organismo vai gastar bastante energia, isso que é importante. Lara, infelizmente eu tenho que encerrar, mas que prazer te receber aqui Prazer é sempre, meu, viu? obrigada. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, telefone 0 operadora 11 30 78 53 32 e 30 79 6698. Tem o site também, que é o www.dietnet.com.br. Você tá vendo aí imagens do site. Lara, mais uma vez, obrigada, Obrigada viu? a você, tá? Um beijo grande pra você e uma ótima tarde. Eu também. Eu quero hoje deixar uma mensagem para você que está lá em Eclesiastes capítulo 3. No versículo 1, a Bíblia fala assim: existe propósito, existe um tempo para todo propósito debaixo do céu. Um tempo determinado, um tempo certo para as coisas acontecerem. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala que ele aprendeu a viver na abundância. Mas ele também aprendeu a viver em dias em que ele não tinha fartura alguma. Ele aprendeu a viver nos 2 extremos. Porque situações acontecem para todos nós. A nossa vida, muitas vezes, não segue em uma constante onde tudo dá absolutamente certo o tempo inteiro. Contratempos acontecem, a gente erra, pessoas nos magoam, pessoas perdem emprego, e assim a vida tem que seguir. Só que independente de qual situação nós estamos, nós temos que entender que há tempo para tudo e que Deus está conosco. O melhor momento é hoje, porque o presente é um presente. Talvez você esteja passando por um momento difícil, por uma dificuldade. Aprenda a utilizar esse momento difícil e essa dificuldade até mesmo em seu benefício. Porque a Bíblia fala que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que no mínimo a gente tire disso um aprendizado. Que a gente possa seguir entendendo que às vezes os momentos difíceis vão vir. Mas calma, eles vão passar. Jesus não mentiu pra gente. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você com a gente. Se você ainda não conhece, vale a pena você ler o capítulo 3 inteiro de Eclesiastes, tá bom? Um beijo grande pra você, uma excelente tarde. Não esquece que a partir de amanhã o artesanato tá de volta, hein? Avisa todo mundo. Tchau! Ter olhos pra enxergar quando quase ninguém vê. Ser ousado pra nadar mesmo onde não dá pé. É andar na contramão, saltar na escuridão. Isso é fé. Távora, T-A-V-O-R-A, Miranda Távora, tudo junto, @ig.com.br, que eu esclarecerei qualquer dúvidas de vocês. Mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo. Ok. O Estudo Doutor de hoje vai ficando por aqui, nós estamos de volta amanhã, iremos falar sobre fimose. Iremos receber o Dr. Paulo César, que é urologista. Então eu espero você amanhã. Tenha hoje uma boa tarde.
buscar um economista, uma pessoa que entenda de contabilidade, Sim, verdade. alguém que já fez aquele contrato. Isso também, quer dizer, foi difícil, você terminou aquele empréstimo, custou muito caro para você, qual foi a dificuldade, teve algum problema com o banco, sempre consultar alguém que já fez. Financiamento também, né? Agora Também. você tem o site do Banco Central, tem como fazer Isso. esses cálculos antes de Isso. efetuar a compra. Tem, e né? sempre olhar em site, buscar no site da Caixa, informações no Procon. Às vezes a gente não tem tempo, mas coloca o filho adolescente para fazer isso, para ele ir aprendendo também, né? Ele gosta de mexer na internet, então coloca ele para ler lá, para ver o que ele achou, etc., de interessante naqueles contratos, tal, consulta um advogado, um vizinho, uma pessoa que já fez. Nada substitui a informação, né? E essa convivência familiar é importante mesmo. Fundamental, porque isso daí vai estabelecendo uma cultura dentro de casa, entendendo que o dinheiro é de todos, né? É o dinheiro da família, não é o dinheiro de um, o dinheiro de outro. Isso une a família e faz que todo mundo esteja junto no mesmo projeto. Eu acho que isso é fundamental nos dias de hoje, né? Quando a gente vê tanto egoísmo dentro das famílias, tanta dispersão, cada um vai para o seu lado, quando na verdade, se todos somassem, você poderia fazer muito mais. Isso dá uma unidade familiar e os pais que têm que ensinar isso daí para os filhos e pedir e exigir também, né? Dos filhos responsabilidade. Com certeza. A cultura econômica, a cultura da gestão financeira em casa é também um importante.